Pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando com vocês é o professor Israel. Hoje eu vou estar falando de uma coisa na geometria chamada polígono. Apesar de ser simples, se você pedir alguém para definir polígono, muitos terão dificuldade. Antes de você assistir o vídeo, se você puder se inscrever no meu canal para dar uma força aí pra gente, ok? Então, o que é um polígono? É uma linha fechada formada apenas por segmentos de retas que não se cruzam. Por exemplo, eu tenho um polígono aqui de 4 lados, ok? Chama quadrilátero. A gente não tem nenhuma reta que se cruza. Eu tenho esse polígono aqui, que vamos ver quantos lados que ele tem. 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele é um pentágono. Tá vendo que as retas não se cruzam? Então, é uma linha fechada que ela é formada por segmento. Guarda uma coisa, a circunferência não é um polígono, porque o polígono é formado por segmento, ok? Um polígono regular. Isso é muito importante. O que é um polígono regular? É um polígono que possui todos os ângulos, todos os lados iguais e os ângulos iguais. Estou falando dos ângulos internos, ok? Então, é um polígono que possui todos os lados iguais e os ângulos iguais. Tem um polígono regular que você conhece, que é muito famoso, que é o quadrado. Por que o quadrado é um polígono regular? Primeiro, ele é um polígono porque ele é formado por segmento de reta. Sabe o que é segmento de reta? Segmento de reta é um pedacinho de uma reta, ok? Então, ele é formado por lados iguais. Quadrado, você sabe, todos os lados são iguais. E tem todos os ângulos iguais. Sabe, esse ângulo aqui, parece um olhinho olhando para mim. Esse é a simbologia do ângulo de 90 graus. Então, aqui é 90 graus, 90 graus, 90 graus, 90 graus. Simples, tranquilo? Só isso. Tem um outro polígono regular, tem um triângulo, que ele é chamado de triângulo equilátero. É quando todos os lados são iguais. Olha esse polígono aqui. A gente costuma estar trabalhando com polígono convexo e não convexo. O quadrado é um polígono convexo. Por quê? Se eu pego, vamos pegar essa figura aqui em cima para você entender. Se eu pego, por exemplo, um ponto aqui e um ponto aqui e traçar uma reta, tá vendo aqui que a reta vai estar toda dentro do polígono? Agora, diferente desse aqui, se eu pego um ponto aqui e um ponto aqui, a reta vai estar dentro. Só que tem um porém. Se eu pegar um ponto aqui e um ponto aqui, vai ter um pedaço da reta que vai passar fora do polígono. Então, esse polígono chama polígono não convexo. Igual aqui, ó. Eu pego um ponto aqui, eu pego um ponto aqui, tracei uma reta. Teve uma parte desse segmento de reta que ficou fora do polígono? Teve. Então, é um polígono não convexo. Então, o polígono convexo é quando a gente traça qualquer reta. Tem que ser qualquer, porque você pode falar assim, não, basta traçar embaixo. Beleza, mas se você traçar em cima, fica fora. Tem que ser qualquer reta. Não é só em qualquer lugar. Então, em qualquer lugar, esse fica dentro, esse não. Vai ter lugar que está dentro e está fora. Então, se alguma hora estiver fora, é não convexo. Tranquilo? Elementos de um polígono convexo. Pessoal, essa aula é para quem está iniciando, para quem está aprendendo o beabá da geometria, tá bom? Então, se você não tem paciência, procure algo mais avançado para você. Então, eu tenho aqui um polígono de 5 lados, A, B, C, D, E. Ele é um polígono que tem o nome de pentágono. O que é o vértice? O vértice é cada nomezinho que eu dou aqui, ó. A, B, tá vendo aqui? Então, aqui é o A, tem o vértice B, tem o vértice C, o D e o E. Então, a gente representa com a letra maiúscula, ok? Tá vendo aqui? A maiúsculo. Os lados.
o lado, eu tenho o lado AB, e a gente vai dar sempre um traço, pessoal, aqui em cima. Na geometria, a gente usa muito essa simbologia para representar o lado. Então, eu tenho o lado AB. Então, eu não escrevo só AB. Eu escrevo AB com um tracinho em cima. Beleza? BC com um tracinho em cima. Tem o segmento AB, o lado AB, lado BC, lado CD, lado EE e lado EA. Fácil, né? E eu tenho diagonais. O que é diagonal? É um segmento de reta que ele sai de um vértice. Eu não tenho 5 vértices? 1, 2, 3, 4, 5. Por exemplo, Israel, existe diagonal do A até o B? Não. De A até B não é diagonal, é lado. A diagonal, ela vai sair de um vértice e vai ligar a um outro vértice que não seja consecutivo. Ok? Então, aqui, ó, de A até C é uma diagonal. E de A até D também. E de A até E não é diagonal, é lado. Então, vamos ver quantas diagonais a gente tem. A gente tem a diagonal AD. Tá vendo? AC, AD. Outra diagonal que a gente tem, BD, BE. E outra diagonal, EC. Então, a gente teve quantas diagonais? 5 diagonais. Tudo bem, pessoal? Estou correndo? Aqui eu desenhei de novo o mesmo polígono, só para falar do ângulo interno. Tá vendo aqui? Eu coloquei representações. Existem duas maneiras da gente representar esse ângulo. Eu posso falar, já falar que aqui dentro eu tenho um ângulo A e nós vamos colocar um chapéuzinho nele. Tá bom, pessoal? Ou eu posso representar assim, EAB. Tá vendo que o chapéuzinho está em cima do A? Tá vendo que é tudo com letra maiúscula e que o chapéuzinho, o acento circunflexo está em cima do A? Tá vendo aqui, ó? EAB é para representar que o ângulo que eu quero é o ângulo A. Tá vendo que o chapéuzinho está na letrinha do meio? Essa é uma simbologia que geralmente se usa no livro. Então, se eu quero falar do ângulo A, eu posso falar que o ângulo A é representado assim, ou eu posso representar assim, EAB, se eu quero falar do A. O ângulo B, eu posso representar ele assim, com o chapéuzinho lá dentro, ou eu posso representar chapéuzinho no B e o C. Tá vendo? O ângulo C, eu posso representar ele com o chapéuzinho, ou eu posso representar ele como B, chapéuzinho no C e o D. Interessante, né? Nada de interessante, sabe? Isso é ridículo, né? Para alguns é ridículo mesmo. Para outros já é bem legal. Mas vamos lá, vamos aprender. O D eu posso representar com chapéuzinho assim. Ou C, chapéuzinho no D e o E. E o E posso representar com chapéuzinho ou D, chapéuzinho no E e o A. Tranquilo? Eu quero falar com vocês também sobre uma coisa chamada soma das medidas dos ângulos internos de um polígono. Nós sabemos que a soma das medidas dos ângulos de um triângulo é quanto? 180. Em outra aula você verá, se você não viu, depois você vai ver que a soma dos ângulos de um triângulo é quanto? 180. Então eu já estou partindo do pressuposto que você sabe que a soma dos ângulos de um triângulo é 180. Agora, hoje nós vamos descobrir por que a fórmula para calcular a soma dos ângulos de qualquer polígono é essa. Esse é o objetivo, tá bom? Se aqui eu tenho um triângulo, aqui eu tenho um quadrilátero. Repare bem que eu vou dividir essa figura aqui ao meio. Tá vendo aqui? Estou dividindo ao meio. Quantos triângulos que apareceu? 2. Eu tenho esse triângulo aqui, o primeiro, e esse aqui, o segundo. Se um triângulo a soma dá 180, então aqui é 180, aqui é 180. Quanto que é 180 mais 180? 360. Não tem aquela música? 180, 180, 360. Então, olha aqui, ó. Então, a soma aqui vai dar quanto? 180 mais 180, você sabe que é quanto? 360. Tranquilo, né? Então, a soma dos ângulos de um quadrilátero é 360. Vamos pegar esse polígono aqui. Quantos lados que ele tem? 5. Vamos dividir ele em triângulos? Vamos. Pega aqui o vértice A. Eu posso ligar no B? Não, porque de A até B é lado. Eu vou ligar aqui no C, aqui, ó.
Um triângulo. Agora eu vou ligar aqui, ó. Tá vendo? Quantos triângulos que apareceu? 1, 2, 3. Então tem um triângulo aqui, tem outro aqui, tem outro aqui. 3 triângulos. Então essa soma vai ser quanto? 180, 180, 180. Então aqui, vou colocar aqui. Aqui eu não coloquei. Aqui vai ser 2 vezes 180. E aqui vai ser quanto? 3 vezes 180. Então a soma aqui vai dar quanto? 540. Então a soma de um pentágono, a soma dos ângulos internos de um pentágono é quanto? 540. Prepare bem, eu estou falando desse ângulo aqui, ó, ângulo interno. Estou falando desse ângulo, desse ângulo, desse ângulo e desse ângulo. Ângulo interno, mesma coisa, desse, 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 desse. A soma do ângulo interno é quanto? 540. Então repare bem. Vamos entender por que a fórmula é n menos 2 vezes 180. Primeiro, o que é o n? N é o que? Representa lados. Olha, por exemplo, para o triângulo. O triângulo tem quantos lados? 3. Então, quanto que é 3 menos 2? 1. 1 vezes 180, 180. O quadrilátero tem quantos lados? O quadrilátero tem 4 lados. Então vai ficar 4 menos 2. 2 vezes 180, 360. Tá vendo? O pentágono tem quantos lados? Tem 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 menos 2, 3. 3 vezes 180. Então eu estou explicando de uma maneira simples para você entender por que essa é a fórmula. Então, se eu quiser calcular a soma dos ângulos internos de um polígono de 30 lados, eu vou 30 menos 2 vezes 180. Beleza? Qual é o valor de x na figura? Nós sabemos que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é quanto? 360. Mas vamos usar a fórmula? Vai ficar assim, ó. Primeira coisa, você escreve a fórmula. SI é igual a n menos 2 vezes 180. Então, você vai colocar aqui, ó. SI. No lugar do n, você vai colocar o quê? Primeira coisa, escreva a fórmula, tá? Tem que escrever a fórmula. Você vai colocar o quê? 4. Não era 4 lados? Então, vai ficar aqui, ó. Abre o parênteses. 4 menos 2 vezes 180. Então, SI. Quanto que é 4 menos 2? 2 vezes 180. Então, SI é quanto? 360. Israel, o que significa esse 360? Que esse ângulo, mais esse ângulo, mais esse ângulo, mais esse ângulo, dá quanto? 360. Então, o que você vai fazer? Você vai somar quem? 90 mais 90, você vai somar aqui 90 mais 90 mais 120, tá vendo? Mais x, você vai igualar a quanto? 360. Tudo bem? Você vai resolver essa equação. Quando você resolver essa equação, você vai encontrar quanto? X é igual a 90 mais 90 é quanto? 180. Então, 180. 360 menos 180, 180. Então, aqui, menos 120 vai dar quanto? Fiz rapidinho, viu, pessoal? X é igual a 60. Só você resolver essa equação que você vai achar que é quanto? 60 graus. Tranquilo? É fácil